O mundo político está em constante transformação diante dos desafios do sistema presidencialista adotado no Brasil. Cada vez mais se discute uma possível mudança para o semipresidencialismo, um modelo que promete dividir as responsabilidades de liderança entre um presidente e um primeiro-ministro, trazendo novas dinâmicas para a governança do país. Mas você sabe o que isso realmente significa? Como essa configuração pode impactar a nossa democracia? O debate não é novo. Nos últimos anos, a Câmara dos Deputados vem conduzindo discussões sobre a implementação desse modelo. Um grupo de trabalho foi criado com o objetivo de analisar a viabilidade do semipresidencialismo e as consequências que ele pode trazer para o sistema político brasileiro. A proposta tem gerado opiniões diversas entre defensores que acreditam em uma maior estabilidade e detratores que apontam para os riscos de fragmentação do poder. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, destacou em uma entrevista recente que o semipresidencialismo pode ser uma solução para os impasses do presidencialismo brasileiro. Para ele, essa configuração traz um equilíbrio entre estabilidade política e governabilidade. Veja um trecho da declaração de Gilmar Mendes. O sistema atual nos coloca constantemente diante de crises institucionais. Precisamos discutir formas de melhorar a nossa governança. E o semipresidencialismo pode ser uma alternativa viável. Para compreendermos melhor essa possibilidade, é fundamental traçar as bases do semipresidencialismo, entender como ele funciona em outros países e analisar os argumentos que embasam essa discussão. Para entender melhor essa discussão, é fundamental conhecer as diferenças entre os três principais sistemas de governo: presidencialismo, parlamentarismo e semipresidencialismo. Vamos começar com o sistema que conhecemos bem, o presidencialismo. No presidencialismo, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Ele tem amplos poderes executivos e é eleito diretamente pelo povo. Esse é o modelo que o Brasil segue desde a proclamação da República. Embora tenha suas vantagens, como a eleição direta do presidente, o sistema também apresenta fragilidades, especialmente em momentos de crise política. Já no parlamentarismo comum em países como o Reino Unido, o chefe de Estado é uma figura distinta do chefe de governo. O chefe de governo é geralmente um primeiro-ministro, escolhido pelo parlamento. Nesse modelo, o parlamento tem um papel central. E a queda de um governo pode ocorrer de forma mais rápida e menos traumática por meio de moções de desconfiança. E o semipresidencialismo, esse sistema busca unir o que há de melhor nos outros dois. Há um presidente eleito pelo povo, mas também existe um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento. O presidente atua como chefe de Estado, enquanto o primeiro-ministro é responsável pela gestão do governo no dia a dia. Essa configuração traz um diferencial importante. Enquanto o presidente tem um papel mais moderador, o primeiro-ministro precisa manter o apoio do parlamento para continuar governando. Isso pode gerar mais estabilidade e evitar crises prolongadas. O semipresidencialismo é adotado por diversos países ao redor do mundo, cada um com suas particularidades e experiências únicas. Entender como esse sistema funciona em diferentes nações nos ajuda a avaliar sua relevância e possíveis implicações para o Brasil. Na França, por exemplo, o semipresidencialismo está em vigor desde 1958, com a Quinta República. O país equilibra o poder entre o presidente e o primeiro-ministro, permitindo uma divisão clara de responsabilidades e promovendo a estabilidade política. Portugal adotou o semipresidencialismo após a Revolução dos Cravos, em 1974. Desde então, o país tem experimentado uma governança que combina a liderança presidencial com a responsabilidade parlamentar, facilitando a superação de crises políticas. Em 1982, uma revisão constitucional em Portugal consolidou o semipresidencialismo como sistema de governo, reforçando a cooperação entre presidente e primeiro-ministro para garantir a governabilidade. Esses exemplos demonstram que o semipresidencialismo pode oferecer um equilíbrio entre estabilidade e flexibilidade governamental, adaptando-se às necessidades políticas de cada nação. No Brasil, o debate sobre a implementação do semipresidencialismo tem ganhado destaque. Em 2025, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o tema está na agenda do país e merece uma discussão aprofundada. Trecho da declaração de Gilmar Mendes. O semipresidencialismo é um tema
presente em 2025, sobre o qual haverá debate, compreender as experiências internacionais e analisar como o semipresidencialismo tem sido aplicado em diferentes contextos é essencial para avaliar sua viabilidade e possíveis benefícios para o sistema político brasileiro. À medida que o Brasil enfrenta desafios políticos e institucionais, discutir alternativas como o semipresidencialismo pode ser um passo importante para fortalecer nossa democracia e promover uma governança mais eficiente. Vamos aprofundar essa discussão explorando os argumentos a favor e contra a adoção do semipresidencialismo no Brasil e refletir sobre qual caminho desejamos para o futuro político do nosso país. A origem do semipresidencialismo remonta a um contexto de instabilidade política e necessidade de reformulação dos sistemas de governo. Ele surge como uma resposta intermediária entre dois modelos mais conhecidos: o presidencialismo, caracterizado por uma forte centralização do poder no chefe do executivo, e o parlamentarismo, onde o parlamento tem papel central nas decisões políticas. A primeira experiência prática de um sistema, que podemos classificar como semipresidencial, ocorreu na França em 1875, durante a Terceira República, que apresentava elementos híbridos entre presidencialismo e parlamentarismo. Mas foi somente em 1958, com a criação da Quinta República, sob a liderança de Charles de Gaulle, que o semipresidencialismo se consolidou como uma estrutura de governo bem definida. A Constituição de 1958 estabeleceu um modelo claro em que o presidente da República tem amplos poderes, especialmente em questões de segurança nacional e relações internacionais, mas divide responsabilidades com o primeiro-ministro, que responde ao parlamento nas políticas internas. Outro país que adotou o semipresidencialismo com sucesso foi Portugal. Após a Revolução dos Cravos, em 1974, que encerrou décadas de ditadura, o país precisou encontrar uma estrutura política capaz de garantir estabilidade e pluralidade democrática. Assim, em 1976, foi promulgada a nova Constituição, adotando formalmente o semipresidencialismo. O modelo português é frequentemente citado como um exemplo eficiente de equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo. Ao longo dos anos, o semipresidencialismo permitiu ao país enfrentar crises políticas de maneira mais flexível, mantendo a governabilidade. Com esses exemplos pioneiros, o semipresidencialismo ganhou relevância e passou a ser adotado em outros países, como Finlândia e Romênia, sempre com adaptações conforme a realidade de cada nação. O que permanece constante é a busca por um sistema que promova estabilidade e eficiência na administração pública. Agora que já compreendemos a origem e os exemplos históricos do semipresidencialismo, vamos explorar suas principais características. O que distingue esse modelo de governo de outros sistemas são as funções e os poderes compartilhados entre três principais autoridades: o presidente, o primeiro-ministro e o parlamento. No semipresidencialismo, o presidente ocupa uma posição central. Ele é eleito diretamente pelo povo, garantindo legitimidade democrática direta. Sua autoridade se estende principalmente às questões de política externa, segurança nacional e funções representativas. O primeiro-ministro, por sua vez, é indicado pelo presidente, mas precisa do apoio da maioria parlamentar para governar. Sua função é mais voltada para a administração interna do país, gerenciando políticas públicas e coordenando o trabalho dos ministros. O parlamento, formado por deputados eleitos diretamente pelo povo, desempenha um papel fundamental no equilíbrio de poder. Ele aprova leis, controla o orçamento e pode, inclusive, destituir o primeiro-ministro por meio de um voto de desconfiança. A interação entre essas três figuras, presidente, primeiro-ministro e parlamento, é o que torna o semipresidencialismo tão peculiar. O presidente, como chefe de Estado, não é apenas uma figura cerimonial. Ele pode dissolver o parlamento em caso de crise política grave e convocar novas eleições. O primeiro-ministro, enquanto chefe de governo, concentra suas ações na implementação de políticas internas e na coordenação do gabinete ministerial. Sua atuação é supervisionada pelo parlamento, que tem poder para questionar suas decisões e, se necessário, destituí-lo.
Esse equilíbrio de funções proporciona flexibilidade ao sistema. Quando há harmonia entre presidente e primeiro-ministro, o governo tende a ser eficiente. Mas em situações de coabitação, quando pertencem a partidos opostos, surgem desafios que exigem negociação constante. É justamente essa divisão e compartilhamento de poder que tornam o semipresidencialismo um sistema interessante. Para discussões sobre reforma política no Brasil, ele pode oferecer um equilíbrio entre a centralização do presidencialismo e a forte dependência parlamentar do parlamentarismo, permitindo uma governança mais flexível e adaptável às crises políticas. Para entender melhor a aplicação prática do semipresidencialismo, podemos olhar para países onde esse modelo tem sido implementado com sucesso e também para onde ele enfrentou desafios. Na França, desde a Quinta República, instaurada em 1958, o semipresidencialismo trouxe estabilidade após décadas de turbulências políticas. O equilíbrio entre o presidente e o primeiro-ministro permitiu que o país navegasse por crises econômicas e mudanças sociais, mantendo a governança funcional. Portugal adotou o modelo após a Revolução dos Cravos em 1974, consolidando uma democracia estável e sólida. Lá, o presidente atua como moderador político, enquanto o primeiro-ministro conduz os assuntos do dia a dia do governo. Na Finlândia, o semipresidencialismo tem sido uma chave para a construção de uma das democracias mais transparentes e funcionais do mundo, com um equilíbrio harmonioso entre governo e parlamento. Nem sempre, porém, o semipresidencialismo é sinônimo de sucesso. Em países com frágil cultura democrática ou sistemas partidários fragmentados, como na Romênia, tensões constantes entre o presidente e o parlamento dificultam a governança. Situações semelhantes ocorreram em Madagascar, onde a instabilidade política persiste. Esses exemplos mostram que o sucesso do semipresidencialismo não depende apenas da estrutura, mas também da cultura política e da maturidade democrática de cada nação. Todo sistema de governo tem seus pontos fortes e desafios, e o semipresidencialismo não é diferente. A proposta de dividir o poder executivo entre o presidente e o primeiro-ministro tem gerado discussões sobre seus impactos políticos e administrativos. Uma das principais vantagens do semipresidencialismo é o equilíbrio de poder entre os ramos executivo e legislativo. Com um presidente que atua como chefe de Estado e um primeiro-ministro responsável pela administração do governo, existe uma distribuição de funções que pode evitar a concentração de poder em uma única figura política. Esse sistema também oferece maior flexibilidade política. Em momentos de crise, o parlamento pode substituir o primeiro-ministro sem necessariamente dissolver a presidência, mantendo uma continuidade institucional que evita traumas políticos graves. Além disso, o presidente pode atuar como mediador em momentos de tensão entre facções políticas, buscando estabilidade quando o parlamento enfrenta dificuldades. Por outro lado, a divisão de poder pode gerar conflitos significativos entre o presidente e o primeiro-ministro, especialmente quando pertencem a correntes políticas opostas. Essa situação, conhecida como coabitação, pode dificultar a implementação de políticas públicas. Em países com frágil cultura democrática, essa dualidade pode se transformar em uma verdadeira batalha pelo controle político, levando à paralisia governamental e até crises institucionais. Por fim, cabe destacar que a eficácia do semipresidencialismo depende diretamente da maturidade das instituições e da capacidade de diálogo entre os atores políticos. A escolha por um sistema de governo é, portanto, uma decisão que envolve pesar cuidadosamente suas vantagens e desvantagens, sempre considerando as realidades políticas e culturais de cada país. No Brasil, a discussão sobre a adoção do semipresidencialismo não é exatamente nova. Desde a redemocratização, especialmente após momentos de crises políticas marcantes, essa alternativa de sistema de governo volta a ser pauta nas esferas política e acadêmica. Na década de 1990, a proposta ganhou destaque com figuras políticas influentes, defendendo mudanças no sistema de governo. Mais recentemente, em 2017, a Câmara dos Deputados formou um grupo de trabalho para analisar a viabilidade do semipresidencialismo no Brasil, liderado pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também
se posicionou diversas vezes em favor do semipresidencialismo, destacando que essa seria uma forma de garantir maior estabilidade política ao país. Michel Temer, ex-presidente da República, defendeu a ideia em entrevistas, sugerindo que o modelo poderia permitir uma governabilidade mais estável e com maior participação do parlamento. Os defensores do semipresidencialismo no Brasil acreditam que a adoção do modelo poderia trazer maior previsibilidade política e evitar rupturas institucionais, como o impeachment de presidentes, que já ocorreu 2 vezes desde a redemocratização, o fortalecimento do papel do parlamento e a figura de um presidente moderador também são vistos como soluções para o atual cenário fragmentado do Congresso Nacional. Por outro lado, há críticos que afirmam que o semipresidencialismo não resolveria os problemas estruturais do Brasil. Eles apontam que a fragmentação partidária e a falta de cultura política madura poderiam transformar o modelo em um terreno fértil para mais conflitos entre presidente e primeiro-ministro, levando ao risco de instabilidade. Além disso, há o receio de que essa mudança possa ser interpretada como uma manobra das elites políticas para diminuir a participação direta do voto popular na escolha do chefe de governo. A pergunta que fica é: será que o Brasil está pronto para essa mudança? Ou será que devemos primeiro resolver os problemas estruturais e culturais que comprometem a nossa democracia? Mas o que exatamente a proposta diz? Quais mudanças propõe? Veja as principais mudanças. Segundo o texto apresentado, o primeiro-ministro seria nomeado pelo presidente da República após consultar membros do Congresso maiores de 35 anos. Ele poderia formular um programa de governo, exercer a direção superior da administração federal, indicar os ministros de Estado, expedir decretos, ter a gerência sobre o orçamento, prover e extinguir cargos públicos federais, entre outras funções. O Premier precisaria comparecer mensalmente e de forma obrigatória ao Congresso para apresentar relatório sobre a execução do programa de governo ou expor assuntos de relevância para o país sob pena de crime de responsabilidade. Ele pode ser demitido caso o seu programa de governo seja rejeitado, caso o voto de confiança não seja aprovado pela Câmara ou caso essa mesma casa aprove moção de censura definida por maioria absoluta. A moção de censura pode ser feita após 6 meses da posse do primeiro-ministro, por iniciativa de 1/5 dos parlamentares. Nesse novo modelo, o presidente da República ganharia o poder de dissolver a Câmara dos Deputados em caso de grave crise política e institucional e de convocar extraordinariamente o Congresso. Ele mantém a capacidade de nomear ministros do Supremo e dos demais tribunais superiores, os chefes de missão diplomática, o presidente e os diretores do Banco Central, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Ele ainda teria o poder de sancionar ou vetar projetos do Congresso. Assuntos relativos às Forças Armadas e a questões de guerra e paz também ficam com o presidente, além de condecorações, indulto ou graça. O presidente pode delegar funções ao primeiro-ministro. O criador da proposta, deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, chama a proposição de PEC da independência do Parlamento brasileiro, depois de 136 anos de presidencialismo imperial. Para a aprovação, a PEC precisaria avançar na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara, e depois passar por uma comissão especial. Após a aprovação nesse colegiado, a matéria vai ao plenário, onde precisa de uma aprovação de 3/5, isto é, 308 dos 513 deputados. Em 2 turnos no Senado, a PEC vai novamente para análise na CJ, posteriormente ao plenário, onde precisaria do voto favorável de 49 dos 81 senadores. A tramitação de uma PEC, no geral, leva bastante tempo até a aprovação nas 2 casas. Como vimos ao longo deste documentário, o semipresidencialismo é um modelo de governo que oferece um equilíbrio de poderes entre o presidente, o primeiro-ministro e o parlamento. Sua eficácia tem sido comprovada em alguns países, enquanto em outros contextos enfrentou desafios consideráveis. Mas será que ele poderia ser aplicado com sucesso em realidades políticas tão complexas quanto a brasileira? Adotar um modelo como esse
exige muito mais do que uma simples alteração constitucional. Exige uma maturidade política, uma reforma profunda nas relações entre os poderes e, acima de tudo, um compromisso coletivo com a estabilidade e o progresso democrático. E para alguns, o semipresidencialismo pode parecer uma solução inteligente para crises políticas constantes. Para outros, ele representa um risco de aumentar a fragmentação e a confusão nas decisões governamentais. E você, o que pensa? Será que o semipresidencialismo poderia ser uma solução para as crises políticas no Brasil? Ou será que a solução está em reformarmos o sistema que já temos? A discussão está aberta. A democracia é construída pelo diálogo e pela participação ativa de cada um de nós. Continue refletindo, pesquisando e principalmente participando dessa conversa tão importante para o futuro do país. Obrigado por acompanhar este documentário e dedicar seu tempo a essa reflexão tão importante. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando discussões que fazem a diferença, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo materiais que informam e provocam reflexão. Até a próxima!